Sejam muito bem-vindos ao Delta V Podcast com o Léo e com o Will. Will, no programa de hoje, a gente primeiro vai fazer a contabilidade da corrida anterior e, logo depois, as nossas previsões para a próxima corrida, que é agora em Suzuka. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. A gente, dessa vez, precisou fazer uma inversão na ordem da gravação dos vídeos. A nossa análise do que aconteceu na China vai ser gravada e disponibilizada muito em breve, mas vamos primeiro tocar adiante o check das nossas previsões, do que a gente acertou e do que a gente errou em relação ao que aconteceu na última corrida. Dando uma satisfação aos nossos milhares de fãs, gente, atrasou porque a vida acontece. Infelizmente, é muito trabalho, é muita coisa, assim, paparazzi, é um monte de coisa acontecendo. Infelizmente, não teve como gravar antes. Mas em breve já vai ser providenciado. Pole position da corrida sprint, Léo, foi o George Russell e você escolheu George Russell. Exatamente, meu primeiro pontinho. Exatamente, isso aí. Em compensação, o vencedor da corrida sprint foi George Russell e você escolheu... Eu escolhi Kimi Antonelli. Eu escolhi George Russell, então 1 ponto para mim. Pole position da corrida principal, aqui foi uma pernada, né? Porque eu acho que você escolheu o George Russell, eu dei nesse ponto a sorte com o azar do Russell no Q3, eu escolhi o Kimi Antonelli, então eu acerto, 2º ponto para mim. Exatamente. Volta mais rápida, dançamos ambos. A minha aposta para a volta mais rápida, infelizmente, nem largou. Então, realmente, não tinha como eu fazer esse ponto. Eu apostei no Leclerc, que foi bem, mas nem no pódio chegou, né? Então, 0 pontos aqui para qualquer um de nós. Quanto à decepção da corrida, eu teria até algum raciocínio para construir aqui, porque, vamos lá, que o Piastri foi uma decepção na Austrália, eu não tenho a menor dúvida, ele bateu antes de chegar no grid. O Norris não conseguiu largar por problemas técnicos do carro dele. Mas eu não vou ficar criando muita controvérsia em cima desse ponto, porque a minha escolha para decepção da corrida foi Andrea Kimi Antonelli, que além de largar na pole, ganhou e fez a volta mais rápida. Então, ponto para você. Não precisamos nem discutir. Assim, eu sei que eu não preciso argumentar, mas apenas para registro formal, eu diria que os fãs do Norris ficaram muito decepcionados com ele nem saindo do lugar. É verdade. Para surpresa da corrida, eu cravei Pierre Gasly. Eu tinha falado Pierre Gasly em sexto ou sétimo, ele calhou de chegar justamente em sexto. Assim. Não, tá certo. Eu te dou esse ponto sem o menor problema. A minha escolha para surpresa do dia foi o Isaac Hadjar, mas foi um desempenho ok. Eu acho que não passou se ele não muito tivesse disso. Rodado logo no começo, atrapalhado a corrida do Berman, talvez pudesse ser, né? Mas, enfim. Ele terminou a corrida, né? Pelo menos isso. Para piloto do dia, a gente chegou a um acordo, né? A escolha oficial da transmissão foi o Andrea Kimi Antonelli. A gente resolveu que não vai ficar atrelado na nossa análise à escolha da TV. O Léo escolheu, de fato, tinha apostado no Andrea Kimi Antonelli, eu tinha apostado no Hamilton, e como a gente estava conversando, claro, o Antonelli foi pole, vencedor, volta mais rápida, primeira vitória da carreira, assim, foi um final de semana incrível. Mas o Hamilton, para chegar em terceiro, teve mais trabalho do que o Antonelli teve na briga dele com o Leclerc. E provavelmente o Berman teve uma corrida ainda melhor do que a de todo mundo, porque chegou em quinto com todas as dificuldades que atravessou. Fomos salomônicos aqui e resolvemos que cada um vai levar um pontinho nessa categoria. Acho que é o mais justo, né? Desde que a gente não faça nenhuma previsão completamente esdrúxula e que faça sentido a pessoa ser o piloto do dia, eu acho justo a gente dar um pontinho para se a gente tivesse apostado no Verstappen para piloto do dia ou numa McLaren para piloto do dia e querer ganhar com base no argumento, aí ficaria difícil, né? Mas... assim, desde que o argumento seja defensável, eu acho justo receber um pontinho. Aí passamos pro pódio, né? E aí eu me lasquei. Assim,
Isso. Porque, enfim, eu apostei no Russell ganhando, você apostou no Kimi Antonelli. Kimi Antonelli ganhou e, portanto, tá aí mais um pontinho para você, o seu 4º ponto. Para segundo colocado, você tinha colocado George Russell, que foi o segundo colocado. Eu tinha colocado o Hamilton, que chegou em terceiro. É o seu 5º ponto. E aí a terceira posição é que ninguém acerta, né? Porque você tinha colocado Leclerc, eu tinha colocado Max. Não aconteceu com nenhum dos dois. Nenhum deles nem chegou ao pódio. Quase acertamos as nossas previsões sem noção, Léo? Qual que foi a sua mesmo? A minha é que apenas 2 carros não iam terminar a corrida. Aliás, 2 carros que iam ter DNF. Isso. E, assim, foi quase porque a gente teve, na verdade, 3 carros que não terminaram. Porque 2 simplesmente nem largaram. 4, 2 não, 3, né? Não largaram as 2 McLaren, o Albon e o Bortoleto. Assim, então, verdade. Embora 7 carros não tenham chegado, 4 nem largaram. Abandonando durante a corrida foram só 3. Por pouco você não leva essa, hein? Por pouco. Eu fiquei perto de acertar a minha previsão de que uma Mercedes chegaria atrás de um carro da Cadillac. Mas o curioso, depois eu estava pensando nisso, e isso a gente vai abordar quando fizer o nosso vídeo da análise da corrida, é que nas 2 corridas até agora, uma Red Bull chegou atrás das 2 Cadillac. Né? Isso é verdade. Não posso Hadjar argumentar abandonou contra. cedo o Grande Prêmio da Austrália e o Verstappen, ao abandonar, enquanto nenhuma Cadillac abandonou essa corrida, conseguiu chegar atrás das 2. É bizarro, né? Enfim, temos então o resultado da corrida, Léo? Bom, o resultado dessa corrida foi 5-4 para mim. E no acumulado agora a gente está 7-6. Eu estou liderando o nosso campeonato. Em compensação, apenas para registro formal, gostaria de dizer que no Unchained rolou uma humilhação, tá? Porque eu nem pontuei. Eu estava assistindo a corrida sprint, dormi e não consegui fazer minha aposta antes da classificação. Eu acordei no meio da classificação, então eu perdi por WO essa semana. Só o esclarecimento, gente, para confirmar. O momento limite para se fazer a aposta lá no Unchained é antes da classificação. Num final de semana normal, isso seria depois do Q3 do TL3 e nas horas que acontecem aí antes do treino começar. É só que esse final de semana na China tinha corrida sprint, então depois da sprint, naquelas horinhas em que estava todo mundo dormindo, basicamente. Então é compreensível, né, Léo? A gente perdoa. Depois a gente volta a falar. Eu ia até te perguntar se você queria mesmo falar sobre o Unchained dessa vez, mas você puxou o assunto, tudo bem. A gente volta a falar mais detalhadamente disso no vídeo que a gente vai fazer, especificamente sobre esse sistema de palpites e pontuação, que é um pouco mais enrolado, né? A gente vai esclarecer todos os detalhes. Que ficou mais enrolado ainda esse ano do que era no ano passado, né? Mas vamos em frente. Tá, e agora a gente está passando para as nossas previsões alucinadas para o Grande Prêmio do Japão. Will, me fala, para pole de Suzuka, qual é a sua previsão? Eu não consigo apostar contra a Mercedes. Então acho que a gente vai entrar aqui naquele esquema de que um aposta, o outro vai apostar na sequência em cima. Eu acho que num final de semana normal, sem batidas, sem carros enguiçando do nada no Q3, eu ainda aposto em George Russell para pole. E você, Léo? Então, eu na verdade já estava apostando ao contrário. Eu acho que eu estou vindo nessa onda aí do Grande Prêmio da China. E eu acho que Kimi Antonelli vai fazer a pole. Beleza. Para a volta mais rápida, quem que você acha que leva? Bom, agora eu vou ser obrigado a ousar, tá? E eu acho que a volta mais rápida do Grande Prêmio do Japão vai ser feita por Max Verstappen. Nossa Senhora! E já vi que vai bater com a minha previsão lá de baixo, mas enfim. Para mim, a volta mais rápida, Andrea Kimi Antonelli, tá? Vamos ver o que acontece. Para a minha decepção do dia, e aí que eu falei que ia bater com a minha previsão, a sua previsão de volta mais rápida. Eu não tô chutando o cão danado, tá, gente? Mas o momento não é bom e algo me diz que, de novo, a coisa não será boa. A minha previsão de decepção do dia é Max Verstappen.
Qual que é a sua, Léo? Olha, eu acho que você se colocou aí numa situação complicada. Por quê? Devido aos últimos 2 resultados, a gente não tá esperando muita coisa dele. Então, assim, para ser uma decepção, cara, tem que ser uma situação bem ruimzinha para dar certo. Mas tudo bem, não tem problema. Eu, em compensação, eu vou desprezar uma equipe que está vindo até em uma linha crescente. Eu acho que a decepção da corrida vai ser a Alpine. Eu confesso que eu não tô esperando muita coisa deles impressão também, não, mas sei lá, né? O Gasly tá tão bem. Enfim. E até o Colapinto, ele fez. Se não fosse aquela palhaçada hora que aconteceu com ele fez uma corrida boa. Assim. Mas eu acho que essa onda crescente aí agora vai bater, vai quebrar. E é uma previsão baseada em puro sentimento, sem nenhum claro, como todas as fático. nossas, é isso aí, não tem o que fazer. Ainda mais antes de qualquer treino ser feito, enfim, é desse jeito mesmo. A sua previsão de surpresa do dia, quem que você acha que vai ser? E a surpresa do dia, a minha vai casar justamente com a minha volta mais rápida. Que eu acho que a surpresa do dia vai ser a Red Bull. Vai levantar, sacudir a poeira e vai dar a volta por cima depois do que foi até agora? Eu acho que sim, e tá tendo muita conversa que eles estão levando vários upgrades pro Grande Prêmio do Japão, e já foi discutido muita coisa do carro, o que tá ruim, por exemplo, o carro tá muito mais pesado do que deveria, e eu acho que são coisas que eles podem resolver até lá, pelo menos para mudar. E assim, voltando àquela mesma história, uma grande surpresa da Red Bull pode ser uma coisa até bem mais simples, porque justamente a gente não está esperando nada deles. Bem, você escolheu, no final de contas, uma equipe como a surpresa, né? Eu tinha pensado num piloto, mas já que eu vi a brecha aberta, eu vou escolher uma equipe também. A minha surpresa para o Grande Prêmio do Japão vai ser a Aston Martin. E a minha surpresa pode ser um pouco mais... A expectativa pode ser um pouco mais baixa. Eu acho que um carro da Aston Martin vai chegar no final dessa corrida. Até acho que vai ser o Lance Stroll. Mas enfim, para mim, a surpresa da corrida vai ser um carro da Aston chegando na casa da Honda, né? Assim, no circuito da Honda, né? Eu acho que eles vão fazer uma força e que pelo menos um carro da Aston chega no final. Quem que você acha que vai ser o piloto do dia, Léo? Bom, como eu que estou agora escolhendo o primeiro piloto do dia, eu acho que a gente vai entrar em conflito, porque o piloto do dia, para mim, vai ser Oliver Bähmer. Eu acho. Ele já está sendo, assim, ovacionado pelo desempenho das últimas duas corridas. Né? Eu acho que nessa ele vai repetir. Tá. Esse nome tinha me ocorrido, mas não tem problema não. Eu vou de Lewis Hamilton, de piloto do dia. Tá indo bem, tá indo o ano inteiro assim, eventualmente faz uma corrida ainda mais destacada do que foi a da China, e vamos ver, por mim Hamilton vai ser o piloto do dia lá no Grande Prêmio do Japão. Para primeiro colocado da corrida, quem que você acha que ganha? Eu também vou fazer uma ousadia, tá? E vou escolher o Max Verstappen. Voltamos ao modo Léo de 2025. Que coisa bonita, assim. Assim que tem que ser, tá certo. Peraí, então... iludido, não tem problema. Isso que é torcedor fiel. Então assim. Você escolheu o Max de volta mais rápida, a Red Bull de surpresa do dia e o Max como primeiro colocado, é isso? Exatamente. Eu tô botando todos os meus ovos numa cesta só. Tô percebendo. Tudo bem. Pra mim, vai primeiro colocado, pode ser que eu erre dentro da equipe, enfim. Pra mim, George Russell vai ser o primeiro, pra mim, Kimi Antonelli vai ser o segundo. Já vou adiantando logo. Quem que você acha que vai ser o segundo, Léo? Bom, então, já que você colocou o Kimi Antonelli em segundo, eu vou ter que colocar George Russell em segundo. Beleza. E pra terceiro, você aposta em quem? Kimi Antonelli. Tá. Eu vou de Lewis Hamilton pra terceiro de novo. Vamos ver o que acontece. O nosso pode ficar meio desconjuntados por causa da sua aposta no Max, né? Vamos ver o que o futuro dirá. Para a sua previsão doida do final de semana, Léo, o que você nos brinda? Olha, então, eu acho que dessa vez eu fui criativo e
Já que eu tô sendo ousado, eu acho que eu vou ser mais ousado ainda. Vai ter uma Eita Audi ferro. no top 5. Nossa senhora! Isso é ser ousado, assim. Eu tô rasgando o ponto aqui. Mas. É. E assim, é outra coisa que eu falei zoando da Red Bull Dilma ter chegado atrás da Cadillac em cada corrida. A Audi só larga uma por corrida, né? Quer dizer, o Hülkenberg não conseguiu largar na Austrália, o Bortoleto não conseguiu largar na China. Vai que, né? Se for o Bortoleto, então, no top 5, meu Deus, vai ser a glória. Mas vamos ver. E Suzuka é um circuito que todo mundo gosta de correr, principalmente ele. O Bortoleto já falou que é um dos circuitos preferidos dele. É o circuito preferido. Suzuka e Spa são quase unanimidade, né? Assim. Assim, claro, não preciso nem mencionar o valor sentimental que a gente tem com o Suzuka, né? O apego por tudo que aconteceu lá. Mas é um circuito muito interessante mesmo, assim. Ainda é um pouco mais old school, né? Não é aquela coisa moderna, sem graça, dos autódromos do final dos anos 90 para cá. Enfim, tomara que seja uma corrida boa também. A minha previsão aleatória, sem noção, enfim, não tem nem muito a ver com resultados na corrida, não. Tem a ver com uma circunstância um pouco mais ampla. Para mim, por conta de condição climática, provavelmente, o Grande Prêmio do Japão não vai chegar aos 75% de voltas completadas e aí vão ser distribuídos menos pontos do que o normal. A gente vai começar a ter aquele campeonato com pontuação esquisita porque não chegou aos 25, sabe? Assim. Nossa! Enfim, infelizmente não tem mais aquela história de meio ponto que eu achava maravilhoso. Assim, por exemplo, quem ganhar uma corrida que não chega a tal ponto, não é que a pessoa ganhe 12 pontos e meio, ela ganha 13. Não é que ela ganhe 18,5, ela ganha 19. Mas enfim, eu achava um barato quando distribuía meio ponto. Às vezes a pessoa terminava o campeonato com meio ponto. Era maravilhoso. Mas assim, agora não mais. Mas enfim, a corrida do Japão vai chover no meio, vai demorar a começar. Qualquer coisa dessas esquisita vai acontecer. E ela não vai chegar a 75% de duração, a pontuação vai ser reduzida. É a minha previsão. Não, tá ótimo. Mas, Wilson, meu amigo enciclopédia do automobilismo, me diga, quando foi a última vez que isso aconteceu? Olha, deveria ter acontecido naquele grande prêmio esquisito da Bélgica, né? De 2021, que teve 2 voltas em bandeira amarela. Eles deram a pontuação cheia naquele caso, né? Eu acho que sim. E pior, na corrida do ano seguinte, Grande Prêmio do Japão, quando o Verstappen foi campeão meio sem querer, que ninguém entendeu aquilo. Eu mesmo, foi aquela corrida que demorou horas para começar, porque o tempo estava ruim. E aí eles entenderam que, embora ela tenha sido mais curta do que o que estava previsto, mas ela não tenha acabado por uma bandeira vermelha, por exemplo, ela acabou com a bandeirada, eles deram pontuação máxima. O Verstappen foi descobrir que era campeão no pódio daquilo ali. Foi muito esquisito. Mas enfim, falando em coisas esquisitas em Suzuka, o Grande Prêmio do Japão de 94 foi a última corrida em que aconteceu uma coisa que eu adorava também, não sei se você vai lembrar disso, que quando eles davam bandeira vermelha, eles consideravam o tempo da corrida anterior. Então, você tinha basicamente 2 corridas somadas, e aí, por exemplo, se o primeiro colocado tinha terminado antes da bandeira vermelha 4 segundos na frente do segundo, o segundo colocado precisava chegar 5 segundos na frente para ganhar, porque mesmo que ele chegasse na frente por menos de 4 segundos, ele perdia. Era uma coisa completamente insana. Você lembra desse tipo de coisa acontecendo, assim? Olha, lembro muito vagamente, de verdade. Pois é, assim, essa foi uma corrida em que um caos, uma chuva do cão lá em Suzuka. O Schumacher liderou a primeira parte da corrida, digamos assim, por sei lá quantos segundos. E aí, a segunda metade da corrida inteira era o Hill na frente, com o Schumacher em segundo, mas tendo que fazer a conta para ver se a distância entre eles era o suficiente para o Hill, de fato, ganhar. Que foi o que aconteceu. No final das contas, ele chegou na frente com uma distância um pouco maior do que a que o Schumacher tinha terminado na primeira metade. Aí foram para a Austrália e aconteceu o que aconteceu, né? Assim. Aquilo. Pois é. Mas enfim. Então é isso. Vai ser outra corrida no Japão que não vai chegar até o final, não vai ter o número total de voltas. Vamos ver. Se isso realmente acontecer, vai ser um desenvolvimento bastante interessante. Isso com certeza. Vamos ver, né? Faz tempo que um negócio desse não acontece, né? Vamos lá. Will, mais alguma coisa? Uma palavra final? Quer mandar beijo pra alguém?
Não, tranquilo. O que eu vou dizer é que, se eu não me engano, não chega a ser a última. Porque Las Vegas também pra gente é de madrugada, né? Assim. Mas a gente meio que fecha uma parte do campeonato dessas corridas cansativas de se assistir, né? Corridas de treino no final da noite, corrida na madrugada. Vai passar um mês sabático depois dessa. E aí, quando voltar já nos Estados Unidos, lá em Miami, volta a vida um pouco mais parecida com o normal, né? Mas vamos nos despedir, por enquanto, das corridas nas madrugadas. Graças a Deus. Mas então é isso. Will, muito obrigado. Como sempre. E, gente, até a próxima. E tamo aí. Se puderem aí fazer tudo o que tem que fazer, dar o like, se inscrever, entendeu? Ativa o sino e faz. E conta pro. E compartilha. Pro porteiro, Compartilha pra isso aí. avó, Toca pra frente. pra prima. Exato. Bota no grupo da família. Tá ok? Isso então tá. aí. Obrigado e tchau, tchau. Valeu!